Olá, público querido do nosso canal, o canal do CPP, Curso Permanente de Português. Sou a professora Maria Elise e hoje quero levantar algo que eu entendo de suma importância para várias situações envolvendo o português, que é a separação de orações. Né? Às vezes alguns acham esquisito, mas por que tu insistes tanto nessa questão da separação de orações? Né? Porque eu vejo muito benefício no método aqui aplicado no CPP e que foi consagrado ao longo de todos esses 44 anos pelo professor Edson de Oliveira, o saudoso professor Edson de Oliveira, em que o primeiro livro que ele lançou como professor, isso claro lá nos anos 50 foi o Análise Sintática e com períodos da linguagem mais clássica, muitos exemplos, separação com períodos com 20 orações, 15 orações. E ele insistia muito nisso, porque sempre vejo e eu ratifico, sem dúvida nenhuma, que para a pontuação, né, é muito importante que tenhamos noção de onde começa uma oração e onde termina. Também não vejo que seja só nesse sentido. Vejo que, em se tratando de interpretação de textos, é uma contribuição fantástica. Por exemplo, se eu tenho um período só com subordinação, daí eu tenho pensamento principal, que será a tal oração principal, que se estuda na classificação de orações. E eu tenho pensamentos subordinados decorrentes desse pensamento principal. Se eu me situo quanto às orações, eu vejo direitinho, mais facilmente, eu diria, né, para compreender qual é o pensamento principal e a decorrência desse principal, que subordinados eu tenho, se eu sei onde começa uma oração, onde termina. Para ler algo que está com períodos muito intercalados, um texto que esteja assim, também seu domínio de separação é muito melhor. Enfim, eu vejo grandes benefícios e também para tirar aquela ideia assim, às vezes as pessoas pensam, mas eu me baseio pela pontuação. Ao contrário, a pontuação é que supõe que eu domine o que eu vou agora levantar para vocês. Né? Essa história de dizer que uma oração termina quando aparece uma pontuação é completamente equivocada. Às vezes coincide, terminou uma oração e eu tenho a pontuação também. Né? E às vezes não tem nada que ver, até porque eu tenho, às vezes, a pontuação que diz respeito ao interior de uma oração. As funções que estão deslocadas, por exemplo, como o adjunto adverbial, que é bem comum. Um exemplo só, que há outros casos. Então, tem nada a ver com delimitação de orações. Né? Então, qual é o critério? Nós apresentamos 3 tipos na separação de orações. Tá? 3 tipos. 3 formas de o período se apresentar para nós. Claro que sempre é bom ter a seguinte ideia, né? Que período é o espaço que vai de uma letra maiúscula, por exemplo, aqui eu tenho o livro. Então, o livro que a professora indicou é o livro que comprei na feira literária, ponto. Lá de o livro até literária, ponto, é um período. Um período pode ter uma oração ou várias orações. Né? E qual vai ser o critério? Eu vou mostrar a vocês que dividimos em 3 tipos, né? E que, na verdade, daqui a pouco nós podemos concluir que é um tipo só. Vocês vão sempre me avisar, quer dizer, vocês, onde quer que estejam assistindo, né, vocês vão comigo aqui gritar para avisar que há um conectivo, tá? O que é conectivo? Conectar, ligar, é conjunção coordenativa ou conjunção subordinativa ou pronomes relativos. Que é claro, não vou entrar nessa seara hoje, porque isso é bastante amplo, envolve o estudo de as conjunções, isso na análise externa se estuda de maneira bastante ampla, né? Então não é possível desviar a atenção para isso, até porque a matéria é muito ampla. Mas eu vou identificando os que aqui nós tivemos, mas o que importa, o primeiro tipo vai se caracterizar por termos um período
e tem uma oração iniciando e ela é interrompida e fica aleijada. Fica aleijada por quê? Fica sem verbo. Então, sempre nós vamos ver, primeiro conectivo, tá? Batemos e nós vamos olhar à esquerda. Já tem verbo, então já constitui uma oração. Se não tem verbo, aí nós vamos ter que limpar o caminho. E é isso que nós vamos ver, tá? Então, sempre que houver um conectivo, nós vamos bater nele e, portanto, vocês, onde quer que estejam, gritem comigo aqui também, tá? Então, vamos ver, ó. Tarará, 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 pá! Terminou, interrompeu. Interrompeu porque não tem verbo. Então é oração aleijada, porque no padrão formal da língua eu só tenho uma oração constituída quando tem verbo. Então nós vamos limpar o caminho. De que forma? Pegando o primeiro verbo que aparece, o conectivo em que nós batemos, que é o quê? E o que se refere a esse verbo. O sujeito aqui é a professora. Terminou a relação dos elementos da oração. Então, terminou a oração. Eu vou tirar do caminho. Tiro do caminho. E aí eu observo. Se houver verbo livre, inevitavelmente esse verbo é da oração que está aleijada. Então, primeiro verbo livre, o que é verbo livre? É verbo que não tem dono. Ou seja, nenhum conectivo está ocupando esse verbo. Tá? Porque o conectivo sempre vai ocupar, ou quase totalidade das vezes vai ocupar um verbo. Tá? Então, veja, eu tenho um verbo livre aqui. E o que a ele se refere? O livro, pá. Bati no quê? Mas já a verbo já é uma oração. E aí eu tenho a última oração, que é a oração do que aqui, ó? Verbo, conectivo em que eu bati e o que se refere a esse verbo. Então notem, ó, até pelas cores aqui eu tô, ó, amarelo, ó. O livro é o livro, começa aqui e termina lá, por isso está com a mesma cor. Que a professora indicou, em vermelho aqui, constitui essa segunda oração. Que comprei na feira literária é a nossa terceira oração. Tá bem? E aí nós classificamos. Veja, ó, esse que quando estiver ao lado de substantivo ou de algum pronome, você sempre comecem a ver se é pronome relativo, que é o que aceita a troca por o qual, as quais, a qual, as quais, né? Então eu não posso dizer o livro o qual a professora indicou, posso dizer. Então é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, isso aqui é uma oração porque tem verbo. Subordinada porque há um pensamento principal. Adjetiva, toda oração iniciada pelo pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Né? E, no caso aqui, está até sem pontuação, é restritiva. Restritiva. Quer dizer, eu estou falando de um aspecto do livro, tá? Mas não esgotei essa possibilidade. Existem tantos outros livros. Né? Então, eu estou falando de um aspecto, então, estou restringindo, mas não estou esgotando, né? Esgotando essa condição do antecedente. Tá? É claro que na classificação de orações se entra muito mais a fundo nessa questão de ver se é restritivo ou explicativo. Né? Mas aqui, ó, como os períodos aqui estão corretos, então, ele está sem pontuação, eu já sei que é a oração restritiva. E se tratando da oração subordinada adjetiva, tá? Bom, e agora, ó, o livro que a professora indicou é o livro o qual comprei na feira literária. Tá? Mesma coisa, ó, pronome relativo. Logo, oração porque tem verbo. Subordinada, porque há um pensamento principal mandando. No caso aqui, adjetivo, porque inicia por pronome relativo. E também está sem pontuação. Restritiva. Restritiva.
tá? O livro ao qual comprei. Estou falando de um livro, mas existem outros livros. Estou falando de um detalhe do livro, mas existem tantos outros. Né? Restringi só, mas não esgotei a condição do antecedente. Certo? Então, ó, e a oração em amarelo. Ó, a única oração sem conectivo num período com subordinação é a que está mandando nas subordinadas. E ela é o quê? É a oração principal. Então, a principal, ó, iniciou aqui e é completada aqui, tá? Não existe oração sem verbo, tá? Então, o livro é o livro. Segunda oração, que a professora indicou, subordinada aditiva restritiva. E a terceira, que comprei na feira literária, subordinada aditiva restritiva. Então, vejam que isso é importante, ó. Eu depreender a oração principal do período, eu não tenho que, com ela, achar que eu vou comunicar algo pleno. Às vezes pode até parecer coisa meio de louco, né? Isoladamente falando, tá? Coisa meio desconexa até, tá? Veja, ó, o livro é o livro, tá? Mas o que é isso? Parece que tá brincando comigo. Não, o livro é o livro. É o pensamento principal. Agora, isso faz sentido no conjunto. O livro que a professora indicou é o livro que comprei na feira literária. Tá bem? Então, esse primeiro tipo é o fato de eu começar uma oração e pá, bato no conectivo. E eu olho à esquerda, ela não tem verbo, portanto, ela está aleijada. E aí eu vou limpando o caminho. Se alguém está pensando, mas e se eu seguisse e daqui a pouco não aparecesse esse verbo? Se viesse nova oração aleijada, sem verbo. E o que eu faria com duas orações aleijadas atrás de um verbo? Aleijado quer dizer, não tem verbo, tá? Isso jamais ocorrerá. Se vocês tiverem duas orações aleijadas, quer dizer, eu estou atrás de dois verbos, um para cada oração, é porque o período está tão mal escrito que aí o problema é de falta de concatenação. Jamais eu posso querer que alguém separe as orações de um período, se o período não está bem escrito. Então, primeiro eu tenho que cuidar, se é uma redação que estou fazendo, qualquer texto na vida, eu tenho que cuidar com a concatenação para depois me situar, inclusive depois pensar em pontuação. Tá? Então, isso não ocorrerá. Será sempre uma oração aleijada por vez. Veja, então, o primeiro tipo é esse, tá? Agora, o segundo tipo. O segundo tipo se caracteriza por termos uma conjunção coordenativa no início. Né? Isso ocorre especialmente com e, com mas, em sinônimos, é claro, né? Com ou, com log, sinônimos. Tá? Mas eu tenho uma conjunção coordenativa no início. E o que eu tenho que saber? Conjunção coordenativa no início não tem valor sintático. É uma partícula expletiva. Ó, vou escrever aqui, ó. Partícula expletiva. Quer dizer, pode ser dispensado. Expletiva. Pode ser dispensado. Tá? Ela é só uma bossa estilística. Tá? É só para... às vezes dá um clima mais interessante para o período. Se é um texto, por exemplo, é claro que elas têm um papel muito importante para para que nós façamos um encadeamento melhor entre as ideias. Tá? Sem dúvida, elas têm muita importância, mas sintaticamente ela não tem valor. Ela é uma partícula expletiva, pode ser dispensada, e a característica da partícula expletiva é que não tem função sintática. Então, ninguém classificará essa oração como coordenada sintética, aditiva para do E, tá? Então, é como se não existisse. É como se não existisse. E aí eu pergunto, se eu souber disso, tá? Não vai envolver isso aqui para a classificação. Eu não vou iniciar como aqui eu iniciei, ó. Tarará, 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 pá! Terminou, interrompeu. Interrompeu porque não tem verbo. Tá? Oração aleijada atrás do seu verbo. Então, o que nós faremos? Limparemos o caminho. Ó. Primeiro verbo,
conectivo em que batemos, que é o quando, e o que se refere a esse verbo. Mas não há nada porque, pá, eu bato de novo no conectivo. Porque não é obrigatório que haja elementos que se refiram ao verbo, né? Às vezes pode não ter sujeito, às vezes o sujeito pode estar oculto, né? No caso, inclusive aqui, e também às vezes o verbo intransitivo que não tem complemento, enfim, né? Não é obrigatório que haja. Interessa é o quê? Que apareceu um novo conectivo. Então, eu tenho que fazer nova limpeza. Eu fiz essa limpeza aqui, ó. Eu fiz essa limpeza e apareceu um novo conectivo. Então, nova limpeza. Tá? Verbo, conectivo em que eu bati e o que se refere a esse verbo. A obra e aos condôminos. Ó, terminou a relação dos elementos com o verbo. Observem bem, ó. Eu peguei o verbo, associei ao conectivo em que eu bati, e tudo que se refere a esse verbo, eu unia ao verbo, tá? O sujeito e o complemento. E aí, veja, eu tiro do caminho. E aí, nós não temos aqui um verbo livre. O que é verbo livre? Não há conectivo dono dele. E eu não tenho uma oração aleijada aqui, ó. E o síndico, pá! Batemos no quando, limpamos o caminho aqui da oração está em verde, quando percebeu. Aí limpamos de novo aqui com a oração em vermelho, que é a do que é a obra agradava aos condôminos. Aí um verbo livre. Inevitavelmente esse verbo é a sequência da oração aleijada aqui, ó. E o síndico mudou sua posição, pá! Bati no E. E é um E que vale, por quê? As conjunções coordenativas é no início que elas são enfeite, tá? Partícula expletiva. E não em qualquer lugar. Então aqui eu tenho um E que vale normal, tá? Então, eu tenho o E, ó, o verbo, conectivo em que eu bati, e o que se refere ao verbo, a favor da maioria dos presentes. Então notem, ó, de novo aqui, ó, em amarelo. E o síndico, segue lá, mudou sua posição. Tá? É uma oração, tem verbo e tudo que ele se refere. A segunda, quando percebeu. A terceira, que a obra agradava aos condôminos. E a quarta, essa aqui é a continuação lá do que iniciou, né? E votou a favor da maioria dos presentes. Tá bem? Então, agora, nós classificamos. Então, notem que se eu souber que conjunção coordenativa no início, enfeite, é partícula expletiva, e eu desconsiderar, ela faz parte da oração, é claro, né? Se pedisse lá, qual é a oração principal? E o síndico mudou sua posição, né? Então, seria, evidentemente, a oração principal, apesar do E, tá? Mas se eu souber que ele não tem esse valor, na verdade, o primeiro tipo e o segundo, não é a mesma coisa? Por isso que eu disse, eu vou mostrar a vocês que são 3 formas de Euperídeo se apresentar e que, na verdade, daqui a pouquinho nós íamos concluir juntos que é uma forma só, é um tipo só, digamos, tá? Então, na verdade, estamos com um por enquanto, se nós soubermos disso aqui. Classifiquemos, ó. O quando é o modelo da conjunção subordinativa temporal, tá? Portanto, é uma oração subordinada adverbial, e no caso aqui, temporal, e seja a ideia de tempo. Que vizinho de verbo? Sempre é bom começar a ver se é conjunção integrante. Não estou dizendo que sempre o será, né? Mas há grande chance. Então, qual é a coisa que percebeu? Que a obra agradava aos condôminos. Portanto, respondeu a pergunta qual é a coisa que é feita ao verbo da oração anterior, é uma conjunção integrante. Se é uma oração integrante, é uma conjunção integrante, é uma oração subordinada, substantiva, e no caso aqui, objetiva direta, está completando o verbo
em forma de oração. Tá? Insisto, não estou entrando no mérito dos conetivos, também no mérito de por que é uma oração ou não. Estou explicando o suficiente aqui para deixarmos completa a classificação aqui dessas orações. Tá? Mas a minha maior proposta nesse vídeo é que estudemos a separação de orações, que tem muita repercussão na pontuação, na interpretação de textos, como eu mencionei inicialmente. Tá? Então, veja, ó, quando percebeu a oração subordinada adverbial temporal, que a obra agradava aos conômenos, sua oração subordinada substantiva, objetiva direta. E aqui o mudou sua posição, é a continuação lá da oração que estava aleijada, né? E o síndico. E voltou a favor da maioria dos presentes. Nós temos aqui oração coordenada. Então, veja, os pensamentos estão ordenados entre si, nenhum é superior ao outro, não há hierarquia entre eles, né? Oração coordenada, a oração é coordenada, tá? A conjunção é que é coordenativa. Eu vou escrever por extenso aqui. Coordenada, sindética, é o nome completo, né? Não é algo muito importante, mas sindética por quê? É de síndeto, quer dizer, tem conectivo, ele aparece, tá? Síndeto, ligação. E o nome da conjunção, aditivo. Esse é o nome completo dessa oração. Tá? Então, é um equivale. Ele é enfeite quando é no início. E aí, veja, ó. E o síndico mudou sua posição, é oração coordenada principal. Que papo é esse de coordenada principal? Profundamente falando, é isso, gente. Por quê? Veja que nesse caso aqui, nós temos mistura de orações coordenadas e subordinadas. Não importa quantas, ó, aqui temos duas subordinadas e aqui uma coordenada. Tá? A oração coordenada, ela não aceita que nenhuma mande nela. Ela não aceita isso. Né? Então, na verdade, a única oração sem conectivo, quer dizer, não há conectivo dono dela. Porque isso aqui é só enfeite, né? Então é como se não tivesse. Então a única, quando o período é só com subordinação, ela é chamada de principal. Mas quando a mistura, profundamente falando mesmo, ela é coordenada principal. Tá? Ela é uma oração coordenada principal. Ela é coordenada, quer dizer, está ordenada em relação à oração coordenada lá do E no final. Tá? E ela é principal em relação às outras subordinadas. Profundamente falando é isso. Tá? Num rigorismo da análise sintática. Né? Nem todos os autores entram nesse mérito, mas profundamente falando é isso que ocorre quando há mistura de coordenação e subordinação. E aí veja o terceiro tipo. Terceiro tipo. O que nós vamos fazer aqui? Veja que, pá, de cara, é para gritar quando bate num conectivo, de cara eu encontro um conectivo que vale, tá? Vale, porque as coordenativas é que são feitas no início, mas as subordinativas valem. Né? E aí o que eu farei para que tudo fique a mesma coisa? O que eu farei? Né? Simplesmente eu vou imaginar aqui oração zero. Tá? Nós vamos imaginar que há uma oração zero aqui, ó, que começou, tarará, 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 pá, bati aqui, ó, oração zero. Faz de conta que iniciou, como aqui iniciou, e ficou aleijada porque bateu num conectivo. Então essa oração zero aqui, ela está esperando o primeiro verbo livre que vai ser dela. Tá? E aí nós vamos limpar o caminho, tudo igual. Ó. Verbo, conectivo que eu bati, que é o porquê, e o que se refere ao verbo. A prova neste ano, pá, bati no E. Um E que vale, porque o E só no início que é enfeite, tá? Então vamos limpar o caminho de novo. Pego o primeiro verbo, conectivo em que eu bati, e o que se refere a esse verbo. O não e todo o conteúdo, pá, bati no embora. Mas já tem verbo, já é uma oração, né? E, por último, temos aqui a oração
A vermelha não usei ainda. A oração do embora, por último não. A próxima, aliás, né? Desculpa, a próxima. Ó, saiba e o embora em que eu bati. E pá, bato em novo conectivo. Mas já verbo já é uma oração. E aí, sim, vem a última oração. Ó. Conseguirei, verbo, conectivo em que eu bati, né? Tudo que se refere ao verbo. Isso, claro. Já terminou a relação com o verbo. Então, vamos de novo aqui, ó. Porque como está lá, a prof se enrolou. Ó, então, o conectivo, verbo e o que se refere a esse verbo, que é o isso, que é o complemento. E aí, eu tiro do caminho. Toda oração, até, aliás, aqui até não tirei nada do caminho, né? Mas, na verdade, é bom tirar para nós vermos o primeiro verbo livre será o verbo da oração que está aleijada. Então, aqui também, ó, esse aqui eu tiro do caminho. A oração do porquê também, já tínhamos caracterizado. E aí sim, veja, ó, eu tenho um verbo livre, reorganizarei, tá? Esse verbo livre é da oração que nós combinamos chamar de zero, faz de conta que iniciou, então o primeiro verbo livre vai ser dela. Assim como aqui, iniciou, ficou aleijado, porque bateu no ponto final, então o primeiro verbo livre é dela. Aqui é a mesma coisa. Então aqui faz de conta que iniciou uma, e que o primeiro verbo livre que aparece, que é o reorganizarei, então é dessa oração. Reorganizarei ao longo da semana minha rotina de estudo. Tudo isso, ó, o verbo e tudo que a ele se refere. Então vejo mais uma vez aqui, ó, como é perigoso achar que pela pontuação eu me baseio. Ó, aqui eu tenho pontuação, ó, reorganizarei ao longo da semana, está isolado com pontuação, isso que é um adjunto adverbial, tem nada a ver com o limite de oração. Porque tudo aqui que está em amarelo é a nossa oração, aquela que nós combinamos chamar de zero. A única que está sem conectivo. Tá? Então, classifiquemos. Ó. Aqui, por que farei a prova neste ano e não domino todo o conteúdo, embora saiba que conseguirei isso, reorganizarei ao longo da semana a minha rotina de estudo. A causa de eu reorganizar a rotina é porque farei a prova neste ano. Então, uma conjunção subordinativa causal. Logo, oração subordinada adverbial causal. Veja, o E é uma conjunção coordenativa aditiva. Tínhamos visto lá no exemplo anterior. Então, oração coordenada, sindética, aditiva, que é o nome da conjunção. Aditiva, que é o nome da conjunção. Tá? O embora é uma conjunção bem conhecida do grupo das concessivas, né? Portanto, as subordinativas, as conjunções subordinativas nos darão uma oração subordinada adverbial e o nome da conjunção. Subordinada adverbial concessiva. E que vizinho de verbo? O que nós fazemos? Primeira coisa, o melhor para ganhar tempo, não estou dizendo que será sempre, é ver se trata de uma conjunção integrante. Qual é a coisa que saiba? Que conseguirei isso. Se é uma conjunção subordinativa integrante, ela será uma oração subordinada, substantiva, no caso aqui está completando o verbo, objetiva direta. Objetiva direta. E aí veja, ó, eu tenho a única oração que não está ocupada de conectivo. Reorganizarei ao longo da semana a minha rotina de estudo. É a única que não tem conectivo. Num período em que tem coordenação e subordinação. Logo, essa aqui será oração
coordenada tá? Coordenada principal. Ela é coordenada em relação à coirmã lá, coordenada. E principal em relação às demais orações subordinadas. Tá bem? Então veja, se eu imagino a oração 0 aqui, tá? Oração 0. Faz de conta que iniciou uma oração e aleijada, não tem verbo. O primeiro verbo que apareceu é o verbo dessa oração, tá? E vou limpando o caminho e procuro, como aqui a oração em amarelo, reorganizarei ao longo da semana a minha rotina de estudo. Então, é a nossa oração coordenada principal, tá? É a única sem conectivo. Se eu crio esse artifício, se eu sei que oração, conjunção coordenativa no início é enfeite, tá? Então, eu desconsidero. Aqui eu crio esse artifício. Na verdade, é tudo um tipo só, desde que eu saiba dessas duas considerações. Está bem? Então, é algo muito importante, entendo, para se pontuar bem, né? E talvez, aí para finalizar, talvez vocês pensem, mas nesse primeiro tipo, aqui, ó, se não tivesse aleijada, se fosse assim, ó, vamos supor, ó, o aluno não fez o exercício, pois não teve tempo, tá? Pois não teve tempo. Muito bem, ó. Se eu fosse fazer isso, ó. Tarará, 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 pá! Bati no conectivo. E aí eu olho à esquerda, já verbo. Tudo bem, aí não é problema. Eu estou levantando o que é problema, né? E aí depois eu tenho a oração do pois. Tudo bem, não há problema algum. Que eu teria a oração subordinada adverbial causal, pois não teve tempo, a causa de não ter feito, e aqui a principal. Mas aí não é problema quando eu tenho uma oração bonitinha, aí vem outra bem bonitinha com o seu verbo e tudo que ele se refere, aí outra bonitinha com o seu verbo e tal. Mas essa não é a realidade, isso não é o mais comum na vida, em textos que façamos, e até na nossa manifestação oral, ninguém fica falando tudo sempre em ordem direta. Então, quando nós temos o deslocamento, é que pode ser o problema. Tá? Então, ó, o primeiro período aqui é o livro que a professora indicou, é o livro que comprei na feira literária. Oração principal, o livro é o livro, que é o que está em amarelo. Tá? Então, todo o período aqui para vocês verem bem. Ó, tá? A oração principal aqui é o que está em amarelo, o livro é o livro. No segundo período, oração coordenada principal, porque é a mistura de coordenação e subordinação. E o síndico mudou sua posição. A oração principal. E na terceira oração, a oração coordenada principal, porque é a mistura de coordenação e subordinação, é reorganizarei ao longo da semana a minha rotina de estudo. Está bem? Então, era só uma contribuição em relação à separação de orações para contribuir em relação à pontuação, ou mesmo, claro, também para uma prova em que vocês têm que dizer qual é a oração principal ou não, né? Tem tanta aplicação. Tá bem, gente? Então, até qualquer hora em outro vídeo, tá? Tchau, tchau.